É clima de Copa do Mundo, sim. Please welcome Fernanda Torres. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here. I'm glad I didn't prepare anything because I was glad already. Would you like a toast? Yes. Okay. Let's have a toast. What are you guys doing next? Resting. Eu devo a minha sobrevida com as novas gerações graças a essa incrível coisa chamada meme, né? And Fernanda Torres in I'm Still Here. Hi, my name is Fernanda Torres. I'm the actress of a Brazilian film called I'm Still Here. Fernanda Torres se tornou o nome mais falado do Brasil. E pouco a pouco ela tá conquistando o mundo com seu talento e carisma. O sucesso de Ainda Estou Aqui, sendo indicado a melhor filme internacional e melhor filme, só prova o que a gente já sabia. Essa mulher entrega tudo. Mas a verdade é que a carreira da Fernanda Torres vai muito além desse filme. Por isso hoje a gente vai revisitar os momentos mais marcantes dessa trajetória. Não todos, porque senão o vídeo ia durar uma eternidade, né? E no fim vai ficar claro que a Fernanda sempre foi genial. O mundo só demorou pra perceber. É impressionante ver como o mundo agora tá reconhecendo o talento da Fernanda Torres. Mas a verdade é que ela sempre esteve aqui. E não tem jeito, ela construiu uma carreira sólida, inteligente e bem planejada. E isso vale para qualquer área. Talento sozinho não basta, é preciso saber como usá-lo, fazer escolhas certas e construir um legado consistente. É como dizia a filosofia da Fátima, né? Você nem fala, sabe? Porque quando eu penso que o tempo, sabe, ó... O quê? O tempo está passando, né, Sueli, ó? Viu? Viu o quê? Sabe onde isso se aplica também? No mundo dos investimentos. E é exatamente isso que a UVP, a maior escola de investimentos do Brasil, ensina. Conhecimento, estratégia e visão de longo prazo. Com a UVP você aprende a organizar suas finanças, entender renda fixa e variável, investir no exterior e até construir uma carteira segura e lucrativa. São apenas 8 semanas de treinamento com Raul Sena, um dos maiores investidores do país. Ao se tornar aluno, você pode ganhar acesso ao exclusivo Cartão AUVP Capital. Ele oferece cashback em renda fixa, ou seja, parte dos seus rendimentos volta diretamente para você, sem retenção, como acontece em outras corretoras. Além disso, ele tem cashback no aluguel de ações, zero taxa de corretagem para operar com mais liberdade e uma seleção curada de títulos de renda fixa enviadas semanalmente via WhatsApp. E ainda tem benefícios extras como descontos exclusivos, pontos Mastercard e até cartões adicionais para organizar melhor os seus gastos. Então, se você quiser transformar sua relação com o dinheiro e fazer escolhas estratégicas, assim como os grandes artistas fazem, a UVP é o caminho. Invista no seu futuro com inteligência com a UVP. O link está aqui no comentário fixado e também na descrição. Fernanda Torres nasceu em 15 de setembro de 1965 no Rio de Janeiro, cercada pelo universo da arte. E não poderia ser diferente. Sua mãe, Fernanda Montenegro, é um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, se não o maior. E o seu pai, Fernando Torres, foi um ator e diretor de teatro respeitadíssimo. O nome verdadeiro de Montenegro, na verdade, é Arlete Pinheiro Monteiro Torres. Em seu livro Prólogo, Ato, Epílogo, ela conta: o parto foi cesariana. Quando voltei a mim da anestesia, perguntei se era menino ou menina. Fernando respondeu que era menina e que o nome dela seria Fernanda. Segundo ele, precisávamos de uma Fernanda verdadeira. Achei bonito. Desde pequena, Fernanda Torres cresceu entre bastidores, palcos e câmeras. O teatro e a televisão faziam parte do seu dia a dia, mas isso não significava que ela teria um caminho fácil ou automático na carreira artística. Ser filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres significava crescer em um ambiente onde a arte era o centro de tudo. Teatro, cinema, televisão. Para Fernanda Torres, isso tudo fazia parte do dia a dia. Desde cedo, Fernanda via a mãe mergulhar em personagens, decorar textos, ensaiar exaustivamente. E com isso, aprendeu que atuar não era só talento, mas também muito trabalho. Já seu pai, Fernando Torres, foi um nome fundamental para o teatro brasileiro. Diretor, produtor, ator, um verdadeiro apaixonado pelo palco. A convivência com ele ajudou Fernanda a enxergar a profissão de forma
forma ampla, entendendo a importância de cada detalhe nos bastidores. Com uma criação tão artística, seria natural que Fernanda seguisse pelo mesmo caminho, mas isso não significava que as portas estariam automaticamente abertas. Pelo contrário, crescer sob os holofotes trouxe comparações e expectativas desde o início. Como que você conseguiu evitar a ideia de ser intimidada pela grande mulher que é sua mãe? Porque talvez, assim como o mesmo caso do Gerald, eu conviva com ela e não com o monstro. Isso ajuda muito, as pessoas são muito mais interessantes pessoalmente do que a sua imagem mítica. Não mítica, mítica é interessante também, mas pública, a primeira imagem pública que se faz, entendeu? As pessoas são muito mais interessantes do que isso. Então a minha mãe, ela, quando eu ouço o monstro sagrado, parará, parará, parece que ela é uma múmia num sarcófago que abrem e é a Fernanda Montenegro. Quando você trabalha com ela, ela é uma louca. A sua estreia na TV aconteceu em 1979, quando ela tinha apenas 14 anos. Foi no programa Nossa Cidade, da TVE, que é a atual TV Brasil. Eu revirei a internet, mas eu não achei nenhuma imagem desse programa. Mas foi ali que ela teve o seu primeiro contato com as câmeras e decidiu seguir carreira de atriz. No mesmo ano, veio a primeira oportunidade na TV Globo, na série Aplauso, que trazia adaptações de peças teatrais e livros para televisão. Aos 17 anos, Fernanda Torres fez sua estreia no cinema no filme Inocência, dirigido por Walter Lima Jr. Eu tenho que ser o que meu nome diz que eu sou. E se eu falar com ele? Deus nos livre, não faz isso. Não faz. Mas vocês não conhecem meu pai? Ele nunca voltou atrás da palavra que ele deu. A produção é uma adaptação do romance homônimo de Visconde de Taunay e se passa no Brasil Imperial, trazendo um clássico drama romântico. Na história, Fernanda interpreta Inocência, uma jovem que adoece de malária e recebe os cuidados do médico Cirino. Durante o tratamento, os dois se apaixonam, mas há um grande obstáculo. A jovem já está comprometida a um rico fazendeiro da região. Seu pai, seguindo as tradições da época, se opõe à relação, tornando o romance impossível. O filme trouxe para Fernanda um desafio e tanto: protagonizar um drama de época logo em sua estreia no cinema. E nele tem a presença de Fernanda Torres, Fernandinha. Ela era uma pessoa assim encantada, sabe? Uma pessoa de 16 anos, encantada com a vida, com seu olhar brilhante, mas uma menina. Um lado muito informado, de ter vivido todo naquele mundo com a mãe, o pai, o teatro, tá, tudo isso, mas do outro lado uma menina. Ela tinha aquele encanto que era desejável para o personagem. Depois da sua estreia em Inocência, Fernanda Torres voltou às telonas em A Marvada Carne, um filme que mistura comédia e drama, trazendo um retrato divertido do interior paulista no Brasil rural. Olha aqui, o que eu chego a lhe dizer não tem voltinha na ponta não, viu? Vai e fica. Eu já tô, meu santo, pras Turina com você, tá entendendo? Eu já tô pras Turina com esse seu adetolo, com esse seu zóio granado aí. E marido que é bom, meu santo, neca. A história acompanha Nhoquim, um homem simples que perambula pelo interior, sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e, finalmente, comer carne de vaca. No meio do caminho, ele conhece Carula, uma jovem que reza todos os dias para Santo Antônio pedindo um marido. Vendo em Quinha a oportunidade de realizar o seu desejo, Carula decide conquistá-lo com uma promessa tentadora. Seu pai, Nhototó, tem um boi que será abatido no dia do casamento. O que Kim não sabe é que essa promessa faz parte de um plano. Antes do casamento, ele terá que enfrentar uma série de desafios e provações. É falar de coisas que eu não conheço, que eu não sei. E aí foi uma delícia, porque eu não sabia mesmo, não conhecia mesmo, entendeu? Eu tinha que ir para lá e começar a me interessar por aquilo, começar a me motivar para me interessar. O filme ganhou 11 prêmios no Festival de Gramado no mesmo ano em que foi lançado, incluindo melhor filme pelo júri oficial, melhor filme pelo júri popular e melhor atriz para Fernanda Torres. Era o começo do reconhecimento externo do talento de Fernanda. 1986 foi um ano muito marcante porque ela teve dois papéis que marcaram muito tanto a televisão quanto o cinema. Por um acaso, você lembra desse homem aqui?
Quando eu era criança, eu sempre vi o Arnaldo Jabor no Jornal da Globo. Ele falava com aquele tom tragicômico e um texto afiado, mas sinceramente eu não entendia nada. Meus pais, por outro lado, sempre soltavam é verdade, no final de cada comentário. Foi só mais velho, depois de começar a ler Nelson Rodrigues, que eu conectei os pontos. Eu me apaixonei por O Casamento, um dos melhores livros do Nelson e um dos meus livros preferidos da vida. E aí eu fui pesquisar e vi que tinha um filme dirigido por Arnaldo Jabor. Foi aí que caiu a ficha. O Jabor não era só aquele cara dos comentários na TV. Ele era um dos maiores cineastas da história do cinema brasileiro. Dizer o quê, porra? Que eu te amava feito uma louca? Que o dia que você me beijou na boca, as pedras do chão pareciam estrelas? É isso? Comparação ridícula. Os paralelepípedos eram estrelas azuis. Eu olhava pra você, meu amor. Você era o meu amor. Você parecia um artista de televisão. Tinha uma tela de luz em volta do teu rosto. Você parecia o Marlon Brando. E depois, eu me lembro bem, tinha atrás de você o mar. O mar ficou vivo, parecia que ia entornar na praia. Tinha aquela luz rosa que entrava do neon da sorveteria. E você pegou e tapou os meus olhos assim. E me deu um beijo na boca. E quando você tirou a mão, que eu abri os meus olhos, o mundo tinha mudado. Tava tudo diferente. E foi justamente Fernanda Torres que ele escolheu para protagonizar o seu filme mais famoso, Eu Sei Que Vou Te Amar. Ao lado de Thalys Panchakun, ela interpreta uma mulher que, após um casamento curto e intenso, se separa e meses depois marca um reencontro com um ex. O que segue é um verdadeiro jogo da verdade, uma espécie de psicanálise filmada, onde o casal disseca os seus sentimentos e frustrações em diálogos profundos e intensos. Eu Sei Que Vou Te Amar é um filme onde as palavras transbordam, mas o diálogo raramente acontece de verdade. O roteiro afiado de Arnaldo Jabor transforma uma simples DR em um jogo de monólogos intensos. Cada frase é uma pedrada, é muito lindo e desolador. A ambientação minimalista reforça esse teatro emocional. O cenário, quase surreal, mistura manequins cobertos por lençóis, torres de caixas de mudança e um espaço amplo que não se parece com um lar. É um palco abstrato para um relacionamento em ruínas. A fotografia de Lauro Escorel Filho captura essa dança emocional com planos que ressaltam o isolamento dos personagens, enquanto o figurino, assinado pela estilista Glória Calil, simboliza a dinâmica da relação. Ela se transforma, ele se desnuda, camada por camada. A química entre Fernanda Torres e Thalys Panchakun sustenta tudo isso, mas Fernanda, com apenas 21 anos, tem um destaque, algo que é quase difícil de explicar. Tanto é que Fernanda recebeu o prêmio de melhor atriz em Cannes por esse filme. Em 1986, depois de uma atriz tão jovem ter recebido 2 prêmios tão importantes, agora era hora de ir atrás do Oscar, certo? Não pra Fernanda, como ela diz aqui nessa entrevista. Quando eu ganhei Cannes, primeiro, lá na Tijuca, o meu tio Paulo virou para mim. Eu acho que ele não sabia nem direito onde era Cannes, ele falou para mim, quero te ver um dia no Oscar. E eu olhei para ele e eu falei, nossa, o tio Paulo não tem ideia da relação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca. Ainda em 1986, a segunda versão de Selva de Pedra foi um sucesso na TV Globo. A novela acompanha Cristiano Vilhena, interpretado por Tony Ramos, um jovem ambicioso que se envolve em uma briga com um homem rico que acaba morrendo. Desesperado, ele foge para o Rio de Janeiro, acompanhado de Simone, interpretada por Fernanda Torres, testemunha de sua inocência. Lá, Cristiano conhece Fernanda, interpretada por Cristiane Torlone, por quem se apaixona. A princípio, era para Lucélia Santos ser protagonista da novela, porém ela foi realocada para Sim a Moça. Fernanda Torres, que havia ganho um prêmio em Cannes, foi a escolhida para protagonizar a trama. Apesar do sucesso da novela, essa experiência não foi nada boa para Torres. Ela disse ao Jornal do Brasil, em 1993, que fiz Selva de Pedra e não foi uma boa experiência. Era uma novela já escrita que tinha estrutura de novela antiga. O trabalho era pesado. Não sei se foi antes da lei, que estipula 6 horas de trabalho diário, mas eu fiquei horrorizada. Depois de Eu Sei Que Vou Te Amar, era inevitável que a Fernanda voltasse para o cinema. Mas o seu próximo projeto seria um filme que eu acho que ninguém lembra mais hoje em dia.
Em março de 1990, Fernando Collor assumiu a presidência e extinguiu o Ministério da Cultura. Pouco depois, ele decretou o fim da Embrafilme, desmantelando toda a estrutura que sustentava o cinema brasileiro. Foi por isso que ela resolveu aceitar o convite para participar de um filme rodado no México. I'll put a man on the door. He must be buried, first thing. Get out. Lançado em 1991, A Guerra de um Homem é um drama ambientado no Paraguai de 1976, durante a ditadura do general Alfredo Stroessner. O filme conta a história real do médico Joel Filártiga, que lutou por justiça após seu filho, Joelito, ser torturado e morto pela polícia secreta do regime. O detalhe curioso: o protagonista foi interpretado por Anthony Hopkins e esse foi seu primeiro trabalho logo depois de vencer o Oscar por O Silêncio dos Inocentes. O filme também marcou a segunda direção do brasileiro Sérgio Toledo, que já havia recebido elogios por Vera. Mas apesar desse time de peso, o longa caiu no esquecimento. Há pouquíssimas informações disponíveis sobre ele na internet e nem a própria Fernanda parece ter muito carinho pela produção. Em entrevistas, ela brinca que fez o último filme ruim de Anthony Hopkins. E eu confesso que eu tentei assistir, mas não tem como, gente, não dá. É bem ruim mesmo, tá? Pelo menos a gente pode ver a Fernanda interpretando em inglês. Could you give me a clue? Oh my God, what is the matter with you tonight? Relax. Well, give him a clue. Okay, he's clutching the right side of his abdomen and there is vomit on his shirt. Try the pinstripe test over the appendix area. If positive, follow with cutaneous hyperanesthesia and removal of appendix. Hey, I wasn't asking you. Why do you play this game with him? I'm the one at medical school. He doesn't want to be a doctor. Nonsense. Wait. Don't I have any say in the matter? Of course not. Will you please stop? Foi no meio dessa filmagem que ela soube do confisco da poupança pelo governo Collor. Alarmada, ela contou para uma produtora inglesa que o governo tinha tomado o dinheiro das pessoas que estavam nos bancos, mas a produtora achou que ela estava inventando e nem deu bola. Foi durante todo esse contexto que surgiu Terra Estrangeira. A ideia nasceu de uma imagem poderosa, um navio encalhado na costa de Cabo Verde. A partir disso, Walter Salles, ainda buscando uma voz autoral após o seu primeiro longa, se uniu à diretora Daniela Thomas. Juntos, queriam criar um filme de guerrilha, um cinema ágil e sem excessos, filmado com poucos recursos, mas com toda a intensidade que o momento exigia. Walter Carvalho, parceiro de Salles nos documentários, assumiu a fotografia e a câmera, criando uma estética crua e marcante em preto e branco. As filmagens em Lisboa foram rápidas e instintivas, capturando a essência do exílio e da falta de pertencimento que permeia a trama. Não tinha tempo para refazer cenas desnecessárias, tudo era direto, econômico e poderoso. A trilha sonora seguiu esse espírito. Walter pediu para Fernanda cantar uma música para o filme, e sem pensar duas vezes, ela escolheu Vapor Barato, de Jardim Macalé e o Ali Salomão, um hino de exílio e deslocamento, interpretado pela genial Gal Costa. Foi ali que Walter encontrou o caminho para a central do Brasil. Foi ali que Daniela se apaixonou pelo cinema. E foi ali que Fernanda descobriu um novo mundo, o da escrita, como a gente vai ver mais adiante. Em 2025, não foi a primeira vez que a Fernanda chegou perto do Oscar. Em 1998, ela esteve no filme O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, que foi indicado na categoria Melhor Filme Estrangeiro. É uma grande honra para mim apresentar para vocês os companheiros Toledo e Jonas, da Ação Libertadora Nacional. Eles vieram trazer sua experiência de lutas em São Paulo e auxiliar o movimento revolucionário 8 de outubro nessa missão. O companheiro Toledo é um veterano da Guerra Civil Espanhola e tem um currículo tão extenso como brilhante na defesa de causas libertárias aqui no nosso país. Já o companheiro Jonas tem se destacado pela sua decisão e bravura em operações arriscadas na capital paulista. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, companheiros, e que a nossa missão se cubra de sucesso.
O longa, inspirado no livro de Fernando Gabeira, reconta com várias liberdades ficcionais um dos episódios mais marcantes da luta contra a ditadura militar no Brasil. O sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, ocorrido em 1969. O ato foi executado pelos grupos guerrilheiros de esquerda MR8 e Ação Libertadora Nacional, que tentavam pressionar a ditadura instaurada em 1964. Apesar das mudanças nos nomes dos personagens e das adaptações narrativas, o filme trouxe o peso de uma história real e impactante. A indicação ao Oscar de 1998 colocou O Que É Isso, Companheiro no radar do cinema internacional, mas o Brasil acabou não levando a estatueta. Terça Nobre apresenta A Comédia da Vida Privada. Puxe Beatriz pra fora. E você que saiu de casa? Não, puxe pra fora da minha vida. As confusões do casamento, as loucuras da separação, as aventuras de uma turma que tem muito humor pra dar. Marco Nanini, Cláudia Raia, Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, Diogo Vilela e Fernanda Torres. Em mim você não manda! Fernanda Torres sempre teve uma personalidade forte e um timing cômico único. Era questão de tempo até que a comédia se tornasse parte fundamental da sua carreira. E foi exatamente isso que aconteceu em A Comédia da Vida Privada, série da TV Globo, exibida entre 95 e 97. Criada por Guel Arraes e Jorge Furtado, a série era baseada nas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo e mostrava de forma bem humorada as confusões e dilemas da classe média brasileira. Cada episódio trazia histórias independentes, algumas lineares, outras em formato de sketches, sempre brincando com as situações absurdas do dia a dia. Essa série é uma das melhores coisas que a Globo já fez no âmbito do humor, porque a base das crônicas do Veríssimo é muito rica. E juntando tudo isso com atores e atrizes ótimos, virou uma joia perdida na programação antiga da emissora. Depois da Comédia da Vida Privada, a Fernanda embarcou em mais um projeto na televisão que explorava essa dinâmica do dia a dia. Vida ao Vivo Show surgiu de um sucesso de um quadro exibido no Fantástico, e ele era apresentado pelo Pedro Cardoso e pelo Luiz Fernando Guimarães. O formato era simples, mas genial. Os atores vestiam terno e gravata, posicionados atrás de uma bancada, como se fossem âncoras de um telejornal. Só que, ao invés de notícias sérias, eles discutiam de forma absurda e divertida os temas mais aleatórios possíveis. Comunicação, consumo, vizinhos, golpes, neuroses, manias, carnaval, contratempos, qualquer coisa podia virar assunto. O programa tinha 25 minutos e ia ao ar nas noites de terça, logo depois do Cacete Planeta. Com um humor rápido e inteligente, Vida ao Vivo transformava o banal em piada, brincando com os clichês do jornalismo e as esquisitices do cotidiano. E mais uma vez, Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães mostravam que sua química cômica funcionava perfeitamente. Um momento aqui. Alô? Não é o meu. Não era ali do lado. Fala, Ulisses, nós precisamos conversar sobre a nossa relação. Mas, Natália, o que tem na nossa relação? Só porque você me pegou cheirando o uniforme da empregada? Eu já te expliquei 1000 vezes que eu queria saber se ela estava usando meu perfume francês. Mas não é isso não, Ulisses. É que dessa vez eu encontrei isso aqui no bolso do seu paletó. O que é isso aqui, Ulisses? Sim, isto é uma tangerina polcã. E desde quando você gosta de tangerina polcã, Ulisses? Como desde... tá tocando. É o meu ou é seu? Meu Deus. Peraí, acho que é o meu. Não, é o seu. Alô, Vitor? Ô, meu querido, olha só, eu não posso conversar agora com você a nível de sócio, que eu estou aqui com a Natália conversando a nível de cônjuge. Entendi. Tá? Então, de quem é esta tangerina polcã? Como de... tá tocando. Esse é o meu ou o seu que tá tocando? É o meu. Então, meu garçom, vem cá um instantinho. Alô, o que é, Aparecida? O que é? Como tá com febre, Ulisses Júnior? Tá com febre, você põe ele na cama que passa, minha querida. Eu não queria Você não foge do assunto não, Ulisses, eu não que estou nós estamos fugindo do assunto, entendeu? eu só estou pedindo... Ok, tá tocando é o meu? Não é o seu, é ali da mesa do lado de novo. Nós já Tá vendo como você está fugindo do assunto que eu estou querendo falar? Eu estou querendo, acho que o negócio do ovinho de codorna, mas... Ulisses, peraí, é o meu assim. Da onde é agora esse bip, gente? Peraí, é o meu bip que tá tocando. Vem cá, até o garçom. Quem é esta tangerina polcã, meu amor? Legal, nós podemos fingir, então não vamos fazer. Olha, já vi que não é possível falar com você. Eu vou ligar para o seu advogado e ver se assim, dessa maneira, nós podemos conversar. Está com o Busy System. O projeto foi mais um passo para consolidar essa parceria, que logo alcançaria o seu auge com Os Normais.
Se tem um papel que marcou a carreira de Fernanda Torres, foi Vani em Os Normais. Ela é imprevisível, neurótica, desastrada e, acima de tudo, hilária. Ao lado de Rui, ela forma um casal que vive situações cotidianas que se transformam em um puro caos e comédia. A série foi um verdadeiro marco no humor brasileiro, elogiado pela química impecável do casal protagonista. O sucesso foi tanto que rendeu 2 adaptações para o cinema. Rui é o típico carioca descontraído, torcedor do Botafogo, que trabalha no marketing de uma empresa. Já a Vani, ou melhor, a Vanilce, é uma vendedora de roupas completamente sem filtro, cheia de manias e que não mede consequências. Juntos, eles enfrentam as situações mais absurdas do dia a dia. É claro que hoje em dia é comum a gente se deparar com um humor datado, típico do começo dos anos 2000. Mas ainda assim, é engraçado enxergar por essa ótica quais que eram os problemas e frustrações dos casais modernos no começo do novo milênio. Criada e escrita por Fernanda Young e Alexandre Machado, o formato não era de uma comédia qualquer. O seriado inovou ao usar muita metalinguagem, com os personagens interagindo diretamente com o público, quebrando a quarta parede e pedindo mini flashbacks para relembrar momentos anteriores. Além disso, um dos grandes destaques da série era a improvisação. A última cena de cada episódio era sempre um momento livre entre Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. A série tem vários momentos icônicos, como Vou transar! Vou transar! Hoje eu acordei e eu vou transar! Uou, uou! Ela vai transar aí, gente! Olha aqui, minha senhora, eu já subi umas 5 vezes a escadinha pra ir no depósito atrás de roupa pra você, entendeu? Se você não fizer subir mais uma vez atrás de roupa, você vai levar, ficando boa ou não, viu? Estamos começadas? Sabe o que eu queria agora? Que o papaizinho me trouxesse um sorvete lá da geladeira. Que papaizinho? Você, papaizinho, me traz um sorvete. Olha, que voz é essa? Mas que papaizinho, eu quero um sorvete. Ih, rapaz, o que aconteceu? Você bateu com a cabeça quando a gente tava transando? Eu não quero um sorvete, me traz um sorvete. Me traz um sorvete. São drogas, eu te interno numa terapia. Fala pra mim. Não que eu tenha inveja de ninguém, porque eu olhei no dicionário, isso não é inveja. Inveja é revoltar-se com a felicidade alheia. Eu não tô revoltada, não tô mesmo. Só quero saber por que tá todo mundo se dando bem, a minha vida continua esse cocô. Rui, esse fígado é fígado? Como assim? Bife de fígado é o órgão fígado, aquele que fica eliminando toxina? Fala a verdade, 30 anos, né? Peraí. E agora? 26, 27, vai. Peraí. E agora, ó? 25, 24, até 23, né? São pequenos truques que dão um look jovem à mulher madura. Fala a verdade, 21, 20 aninhos, não é? Eu sou a rainha das 6 da tarde. A maioria das merdas que eu pensei na minha vida, eu pensei ali entre 6, 6h50. Quando começa a dar umas 10 para as 7, aí eu fico mais otimista. Se eu não me mato até a novela das 8, aí não tem mais perigo. Em 2003, na terceira e última temporada, 2 novos personagens entraram na trama. Bernardo, interpretado pelo Celton Mello, um músico, e Maristela, interpretada pela Graziella Moreto, uma professora. Mas no auge do sucesso, os roteiristas decidiram que era hora de encerrar. O formato havia atingido seu limite criativo e Os Normais terminou sem perder a qualidade, algo raro para séries de comédia. E em 2005 aconteceu o que todo mundo esperava. Fernanda Torres finalmente contracenou com a sua mãe, Fernanda Montenegro, em um longa-metragem. E não foi qualquer filme. Casa de Areia, dirigido por Andrusha Waddington, trouxe as 2 atrizes interpretando diferentes fases da mesma personagem, em uma história envolvente e visualmente deslumbrante. A senhora já esqueceu como era lá fora? Hein, mãe? Não esqueci. Mas não sinto mais falta. Se acostumou, mãe. Essa areia, esse sol, esse lugar. Olha essa casa, isso aqui vai cair, mãe. A gente constrói outra, filho. E lá fora, o que é que você espera lá fora? O que de bom a vida pode te oferecer lá fora?
Aliás, Andrucha é casado com Fernanda desde 1997. A trama começa em 1910, quando o português Vasco leva sua esposa grávida, Áurea, e a sogra, Dona Maria, para uma terra em que ele comprou, acreditando que ali construiriam uma nova vida próspera. Mas a realidade é bem diferente. Depois de uma longa e exaustiva viagem, eles chegam ao destino e descobrem que foram parar em um lugar completamente inóspito, cercado por areia por todos os lados, sem sinal de civilização. O sonho rapidamente se transforma em um pesadelo de isolamento e sobrevivência. E esse seria o penúltimo filme de drama da carreira de Fernanda Torres. Ela só faria Ainda Estou Aqui quase 20 anos depois. Mas as comédias ainda faziam parte do seu interesse e ela protagonizou uma das melhores e mais queridas do nosso cinema, Saneamento Básico. Vocês podem fazer um filme de ficção. Uma história que se passa num riacho em obras. Mas como é que eu vou fazer uma história de ficção que passa num riacho? Não sei, faz qualquer coisa. O que não pode devolver dinheiro pra Brasília? Isso não existe. Mas tem que ter monstro. Aqui não fala em monstro. Não? Criação imaginária, fantasiosa, fantástica, quimera. O que é quimera? Quimbembe, quimbembe, quimbundo, quimera. Monstro mitológico. Não falei que tinha que ter monstro? Não que se dizia possuir cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente e lançar fogo pelas narinas. Melhor anotar. Tem que anotar. Vamos passar ali. Esse filme é dirigido por Jorge Furtado, o mesmo diretor de O Homem que Copiava, que aliás vai ter vídeo aqui no canal daqui a algumas semanas. E esse tema foi escolhido pelo Clube Aprofundo. Todo mês a gente solta uma enquete para vocês me ajudarem a escolher o tema e dessa vez foi cinema nacional. Então a gente tinha O Homem que Copiava, a gente tinha O Beijo da Mulher-Aranha e também Bingo, Rei das Manhãs. E acabou ganhando um dos meus filmes preferidos da vida, que é O Homem que Copiava. Então se você quiser fazer parte do Clube Aprofundo, você ainda vai assistir todos os vídeos do canal um dia antes de todo mundo e vai ter o seu nome no final de todos eles. Mas você já me ajuda se você se inscrever aqui no canal, deixar um like e também hypar esse vídeo se essa opção estiver disponível para você. Isso é um jeito muito carinhoso de você dar um apoio pro trabalho aqui do canal, que eu vou te dizer que esse vídeo deu um trabalho do caramba, tá? Mas eu espero que vocês estejam gostando. É isso, tá? Obrigado, vamos voltar pro vídeo. O longa conta com um elenco de peso, incluindo Wagner Moura, Camila Pitanga, Bruno Garcia, além das participações de Lázaro Ramos, Tonico Pereira e Paulo José. A história se passa em uma pequena vila no sul do Brasil, onde os moradores decidem reivindicar uma obra básica, a construção de um sistema de tratamento de esgoto. Mas a prefeitura alega não ter dinheiro para o projeto. A única verba disponível é para a produção de um filme cultural. E é aí que surge uma ideia maluca. Se o dinheiro é para o cinema, por que não fazer um filme para bancar o esgoto? O grupo de moradores então embarca na missão de produzir um filme de monstro, com direito a efeitos especiais improvisados, roteiro caótico e um elenco que nunca atuou na vida. Mas no meio de tudo isso, o longa também faz uma crítica bem esperta sobre política, burocracia e acesso à cultura no Brasil. Além de ser divertidíssimo, Saneamento Básico tem um roteiro cheio de reviravoltas e sutilezas, algo que o Jorge Furtado sabe fazer como ninguém. Então, depois de quase 10 anos de Os Normais, a Fernanda decidiu voltar para a televisão em mais um projeto que marcaria muito a sua carreira. Exibida entre 2011 e 2015, Tapas e Beijos, ou Slaps and Kisses, como diz o GC do Globo de Ouro, conquistou o público desde o primeiro episódio. A série trazia o dia a dia de Fátima e Sueli, interpretada pela Andréa Beltrão, duas amigas solteiras que dividem um apartamento no Meyer, no Rio de Janeiro, enquanto tentam equilibrar suas vidas amorosas e profissionais. Fátima vive um romance enrolado com Armani, um galanteador casado, enquanto Sueli precisa lidar com as investidas do ex-marido folgado, o Jurandir, que insiste em aparecer para bagunçar sua vida. No meio disso, elas trabalham na Djalma Noivas, uma loja cheia de clientes excêntricos e histórias hilárias sobre casamentos e príncipes encantados. Mas o que fez Tapas e Beijos se tornar um sucesso na época e agora virar um fenômeno no streaming? A resposta tá na química perfeita entre Fernanda Torres e Andréa Beltrão. A amizade das personagens era genuína e o humor da série ia além daquele pastelão tradicional da Globo. As piadas não eram apenas situações exageradas, mas realmente engraçadas e bem construídas, com personagens carismáticos, neuróticos e apaixonantes. Vocês duas têm uma característica que, quando a gente vê atuando,
parece que não tem, que vocês não decoraram nada. Parece que vocês estão andando e resolveram falar, encontraram lá o ator e falaram, o que você tem para falar? Eu tenho muito para falar, e vai criando uma situação. Essa naturalidade, isso vocês têm como característica e é tão bom para nós, espectadores. Parece que vocês estão conversando com a gente e conversando entre vocês também. Eu acho que a gente, principalmente nesse programa, no Tapas e Beijos, a gente criou uma parceria, né, Fernanda, muito rápida, muito livre, muito leve, que era deliciosa de fazer. Então eu acho que essa sensação, assim, de que tudo é meio improvisado, quando não era nada improvisado, vem também, acho que de uma alegria de estarmos juntas ali, fazendo aquilo. Eu também acho que a gente foi interessante fazer o Tapas, porque a gente se encontrou numa hora que as duas estavam maduras, sabe? Aliás, todo o elenco estava maduro. Além disso, Tapas e Beijos tinha a mesma qualidade de produção de A Grande Família. E isso não foi coincidência. O diretor Maurício Farias, marido de Andréa Beltrão, comandou A Grande Família por 10 anos e deixou a série justamente para se dedicar a Tapas e Beijos. O resultado? Um humorístico bem dirigido, com histórias leves e engraçadas, mas sempre com aquele toque de realidade e identificação. Agora, anos depois do fim, a série foi redescoberta pelo público e se tornou a mais assistida do Globoplay, impulsionada pelo Globo de Ouro de Fernanda Torres. E faz total sentido. Tapas e Beijos continua sendo uma das melhores comédias da TV brasileira, com piadas que ainda funcionam e personagens que a gente nunca se cansa de ver. O que você tatuou aí nas costas, criatura? Olha só, gostou? Forever Young, para sempre jovem. Olha. Forever Young. Isso, Elida, aquela música. Forever Young, I wanna be forever young. De quem é essa música, Fátima? É do Mussum? Mussum, Sueli. O que o Mussum tem a ver com essa música? É que o cara tatuou nas suas costas Forever Young. Forever? O que tu tá botando aí no podrão? E ela já botei requeijão, molho rosé, tem um ovo de codorna, batata palha, bacon. Agora eu vou botar o ketchup pra finalizar, né? Tá no inferno, abraço o capeta. Vamos fazer os pedidos? Fátima, você vai querer beber o quê? Veneno tem? Vou querer veneno, gelo e limão. A gente também precisa destacar o seu trabalho como doutora Renata Gomes em Sob Pressão e em Filhos da Pátria, uma série que trouxe uma abordagem inteligente e ácida sobre o Brasil. Antes de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres trouxe ao público um de seus trabalhos mais pessoais e ambiciosos, a série Fim, lançada na Globoplay em outubro de 2023. Baseada no livro de mesmo nome, escrito por ela mesma, a série traz uma profunda reflexão sobre a existência humana, explorando amor, perdas, tempo e memória, com uma narrativa sensível e intensa. A trama acompanha um grupo de amigos ao longo de 4 fases das suas vidas, passando por diferentes décadas, de 1968 a 2012. Vemos seus momentos de juventude e sonhos, os desafios da vida adulta e, por fim, o peso do tempo e as transformações da velhice. É uma história sobre as alegrias e frustrações das relações humanas, sobre traições, saudades e as marcas que cada um deixa ao longo do caminho. E como todo mundo sabe, em 2024, Fernanda atingiu um novo patamar na sua carreira, interpretando Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Um dia o Walter me liga e fala, vamos tomar um café, queria conversar. Eu achei que ele ia me chamar para escrever alguma coisa, porque eu também achei que, quanto mais para o Walter, eu já tinha pecado demais. Depois de 3 anos de Vania, 5 anos de Tapas e Beijos, que a minha carreira como atriz no filme do Walter já estava sepultada, entendeu? Ao contrário de outros atores brasileiros que construíram trajetórias em Hollywood, ela nunca precisou sair do Brasil para se tornar um ícone. Desde Saneamento Básico, de 2007, Fernanda não estrelava um longa no cinema, e mesmo assim, sempre foi uma das atrizes mais queridas do país. Ela não precisou de Hollywood porque nós, brasileiros, a abraçamos. Sempre fomos apaixonados pelo seu talento, pelo seu carisma e, claro, pelo seu humor espontâneo, que a transformou até em rainha dos memes. Primeira vez que dei meu cu foi de pé. Luiz Melodia! Você viu a Fernanda Torres?
totalmente drogada. Isso é fake Quem news. colocou Cinderela? Mas ela não se ofereceu assim. Ah, me ofereci sim. Hoje como é que é? Perereca, peru, pica. Na verdade, eu fui uma adolescente branca encalhada. Quando você olhava no espelho, o que você via? Bochecha. E eu cantava como a Gal, como a... Ai, honey, baby. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando... Contra crente. Eu vim assim de longe. Você não acha que a música é a expressão máxima? Porra! Cala a boca! Não vou sentar e meditar porque eu não tenho condição disso. Eu tenho 2 filhos me esperando, tenho uma casa caindo na minha cabeça e eu vou ficar muito ansiosa. Ai, gente, como é que eu cheguei até aqui? É um bife à milanesa cometido de depressão. O ator é um ser que não vale nada. Eu odeio, sabe o quê? Quando a pessoa te conta assim... Agora, com Ainda Estou Aqui, a Fernanda finalmente está no cenário internacional. A Vanity Fair, IndieWire e outros grandes veículos estão enaltecendo a sua performance e celebrando a forma como ela consegue se conectar com diferentes gerações e culturas. Mas junto com o sucesso vem um velho debate: o nepotismo. O termo Nepo Baby, que nada mais é do que um nome americano para o clássico herdeira ou filhinha da mamãe, veio à tona quando Lívia Aragão, a filha de Renato Aragão, usou a expressão para parabenizar Fernanda por seu Globo de Ouro. E a Lívia ter dito isso é quase uma piada pronta, né? Ó, tem 2 tipos de Nepo Baby: a que tem mérito próprio e brilha sozinha, e a quem é conhecida só por ser filha de alguém famoso. Agora me diz, quem que é quem aqui? Mas a Fernanda não fugiu das polêmicas e respondeu sobre isso. Ela disse: "Você não precisa matar um Nepo Baby assim que ele nasce. Eu realmente odeio essa ideia porque as pessoas aprendem muito pelo ambiente. Isso não significa que quando você é um Nepo Baby, sua vida tá resolvida. Pelo contrário, você tem que se reinventar. Você tem outros problemas." Como é que foi passar o bastão pra Nando? Eu não passei bastão. Não tô passando bastão porque eu nem tô me aposentando. E nem a Nanda precisa que alguém passe o bastão para ela. Eu passo o bastão. Exatamente. Eu também não tô aqui para dar meu bastão para ninguém, muito menos para filha. E a verdade é que nós brasileiros, a gente nunca teve dúvida sobre isso. Quando a gente gosta de alguém e sente que isso é recíproco, a gente vai levantar essa pessoa nas redes sociais. E a Fernanda merece isso. Não só pelo trabalho que ela faz há décadas, mas sim porque a gente consegue se identificar com ela. Com o seu senso de humor, com a sua ironia, com a sua autenticidade, com cada meme espontâneo que ela gera sem nem perceber. E talvez seja por isso que, mesmo diante de uma disputa acirrada, Ainda Estou Aqui tem chamado ainda mais atenção. Seu rival mais forte no Oscar de melhor filme, Emília Pérez, chegou à premiação como favorito, mas ao longo da temporada foi cercado por polêmicas. A falta de envolvimento do diretor com a cultura latina, o uso de estereótipos sobre a violência no México, a ausência de atrizes mexicanas nos papéis principais e até mesmo a pronúncia criticada de Selena Gomez em espanhol geraram um forte movimento de boicote ao filme. E o fogo cruzado não parou por aí. Carla Sofia Gascon, protagonista de Emília Pérez, acusou a equipe de Ainda Estou Aqui de estar falando mal dela e do filme nos bastidores. Uma acusação feita sem nenhuma prova. A internet não perdoou, né? Internautas resgataram postagens polêmicas da atriz que, após a onda de críticas, desativou o seu perfil no X. Mas o que importa no fim das contas é que Fernanda Torres está no auge. Ela sempre teve tudo que nos representa: o espírito caótico e apaixonado da Vani, a sagacidade da Fátima, a força da Maria Teresa e o sarcasmo e a neurose de tantas outras personagens que marcaram a sua carreira. Assim como a sua mãe, Fernanda Montenegro, ela faz questão de carregar essa identidade brasileira consigo e faz a gente se sentir parte de tudo que está acontecendo. E eu quero que isso fique bem claro na nossa mente. Levando o Oscar ou não, Fernanda Torres já fez a gente sentir muito orgulho, porque ninguém poderia representar melhor o cinema brasileiro do que a Fernanda.
Oi, meu nome é Lucas Reicher, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Tem vários conteúdos exclusivos lá no @aprofundoideias no Instagram, por favor me segue lá, que você vai ter vários conteúdos legais e também acompanhar a rotina do canal nos stories. Também tô fazendo vários conteúdos lá no @lucasreicher, conteúdos sobre criatividade, mostrando como é que eu faço meus roteiros, como é que eu edito, enfim. Eu vou te dar dicas de como executar esse trabalho que eu faço aqui lá no meu Instagram pessoal. Eu quero agradecer demais também a UVP por estar patrocinando esse vídeo. Não esquece aqui, ó, do link na descrição e também no link no comentário fixado. E agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham de a gente fazer uma live do Oscar aqui no Aprofundo? Sério, chamar várias pessoas legais, vários criadores que eu gosto, a gente se juntar pra comentar o Oscar, ter uma interatividade com vocês, enfim. O que vocês acham? Se vocês pilharem essa ideia aqui nos comentários, eu vou providenciar. E eu tive o desprazer esses dias de assistir Emília Pérez, porque eu precisava entender quão ruim era esse filme. E eu te digo que ele seria um filme medíocre se a gente assistisse ele e não soubesse da metade das coisas que aconteceram. Porque quando a gente sabe que o diretor não estava nem aí pra cultura mexicana, quando a gente realmente presta atenção nas letras e entende que ela foi feita de uma maneira bem artificial, quando a gente vê aquelas declarações da Carl, enfim, quando a gente sabe de todo o contexto, o filme piora muito. E é isso, né? Tomara que ele não ganhe nenhuma categoria que Ainda Estou Aqui esteja concorrendo. Porque se for comparar os dois, não dá, né? É isso, gente. Vamos torcer pela Fernanda. Se ela ganhar, vai ser incrível. Se ela não ganhar, a gente não pode ter uma sensação de derrota, porque a gente chegou muito longe dessa vez. E se ela não ganhar, tudo bem. Vamos pra próxima, tá? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Aprofundo, tá? Deixe seu like, obrigado, a gente se vê na próxima. Tchau.